Esse domingo abençoado, onde nós iremos cear, Senhor. Fala conosco, traz crescimento, transformação, mudança, cada vida em cada coração, em nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos capítulo 6, rapidamente, Atos capítulo 6. Nós estamos falando uma série de palavras aí sobre vida cristã. E eu falei no domingo retrasado sobre algumas características da vida cristã. Na semana passada eu falei sobre a vida cristã verdadeira, crentes verdadeiros. E hoje eu quero dar um exemplo para você dos benefícios que, quando você leva a sua vida cristã a sério, o que acontece? Qual é o comportamento, como é o estilo de vida, como é a maneira como uma pessoa que vive uma vida cristã verdadeira, como é a vida dela. Então olha aí o que diz aí, Atos capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz aí. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens. E aí ele dá as características aqui dos homens: homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Vai passar. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos dos Judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens que dissessem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia um rosto de anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, até lá, agora vai para o versículo aí de capítulo 7, versículo 56, 7:56 aí. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés
de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, esse orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Amém. Até aí. Então olha só, aqui nós lemos, a Bíblia está contando a história da igreja primitiva. A Bíblia fala que lá em Atos, quando a igreja começou, a igreja cresceu rapidamente, a igreja começou a avançar, muitas pessoas se convertendo, e começou então a ter um problema no meio da igreja. Olha para o seu irmão e fala assim: tá vendo? Desde o começo a igreja tem problema. Fala para ele assim: igreja também tem problema. A igreja também tem problema. Aleluia! Está na Bíblia. O que aconteceu? A Bíblia diz que tinha distribuição de alimentos para as viúvas pobres. E lá naquele tempo tinha dois tipos de cristãos ali, estavam se levantando na igreja. Tinha judeus que moravam em Jerusalém e tinha judeus que vieram de outras cidades, que eram o pessoal chama dos judeus helenistas, que eram judeus que moravam na Grécia, que vieram das cidades da Grécia. E o que acontecia? Na distribuição dos alimentos para as viúvas, alguém estava privilegiando as viúvas de Jerusalém e deixando as viúvas que vinha da região grega sem alimento. E aí começou a reclamação, começou lá a discussão, começaram a brigar, começaram a xingar os responsáveis. E aí a Bíblia diz que chegou até os apóstolos essa reclamação, porque estavam fazendo acepção de pessoas, porque estavam lá escolhendo quem ia ganhar e quem não ia ganhar os alimentos. Os apóstolos se reuniram e eles então resolveram levantar algumas pessoas para cuidar dessa parte. E foi ali que começou, onde a Bíblia estabeleceu, onde os apóstolos estabeleceram os diáconos, aqueles que iriam cuidar, ou servos, como nós chamamos aqui na igreja, aqueles que iriam cuidar dessa parte, dessas coisas. E aí a Bíblia fala que os apóstolos, Pedro e os apóstolos, mandaram eles escolherem pessoas no meio dos discípulos, para que pudessem fazer esse serviço, essa obra no meio do reino de Deus. E aí a Bíblia fala, aí, né? Pode passar aí, versículo 3, eu acho que a Bíblia passa aí. Isso. Pode ir para o versículo 4. Olha só o que a Bíblia diz aí, versículo 4. 5. Isso. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão e mais outros. Só que aqui a Bíblia está falando fala mais sobre Estevão do que os outros diáconos que foram escolhidos. Por que a Bíblia destaca? Primeiro, os apóstolos, eles pediram e mandaram que o povo escolhesse homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então, olha só, Estevão, ele era uma testemunha do Senhor. Estevão era um servo de Deus, como eu e como você. Agora, Estevão, ele tinha uma vida cristã. E dentro dessa vida cristã, nós vemos as características. Como que eu sei que Estevão era uma pessoa que ele tinha uma vida cristã? Que ele vivia uma vida cristã? Olha só, aqui nós aprendemos com a vida de Estevão algumas características de uma pessoa que tem uma vida cristã. Primeiro, Estevão, olha só, ele era um homem cheio de fé e cheio do quê? Do Espírito Santo. Mas antes, volta lá no versículo 3, se eu não me engano aí, volta aí. Isso. Olha só o que diz aí no versículo 3.
Quando os discípulos, os apóstolos, foram mandar o povo escolher aqueles que seriam os diáconos, os apóstolos deram uma determinação: olha só, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então olha só, algumas características que eu e você como cristãos, que na nossa vida cristã nós devemos ter, nós devemos ser pessoas que tenham uma boa reputação. Olha só, você como cristão, você precisa zelar pela sua reputação. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é um discípulo de Cristo. Quem é discípulo de Jesus, quem realmente vive uma vida cristã verdadeira, ele tem que ter uma boa reputação, principalmente dentro da igreja. Olha, quantas vezes nós vemos falar assim: aquele cara ali fala que é crente, mas não é crente não. Você já ouviu esse termo? Aquele ali diz que é crente, mas não tem nada de crente. Olha aqui, aquele ali é crente só no nome. Por que as pessoas falam isso? Porque esse cristão, muitas vezes, ele não cuida da reputação dele. Ele não tem uma boa reputação, porque quando que as pessoas falam isso de uma pessoa? Quando as atitudes dela vai contra aquilo que ela prega. Geralmente ela faz coisas que a Bíblia condena. Não condiz com aquilo que ele prega. As atitudes não condiz com aquilo que ele prega. Não condiz com aquilo que ele diz ser. Então, geralmente, pessoas que não têm uma boa reputação, é porque a vida cristã dele está meio enrolada, está meio estranha. Às vezes é pego na mentira, às vezes é palavreado, não condiz com a vida de um cristão. As atitudes no dia, no trabalho, na casa, com a família, com os amigos. Então deixa eu falar uma coisa para você. Como é que está a sua reputação lá fora? Como é que anda a sua reputação com as pessoas que você se relaciona lá fora? Como é que anda a sua reputação com os irmãos da igreja? Como é que anda a sua reputação na sua família? Como é que anda a sua reputação? Então olha só, Estevão, a igreja inteira deu testemunho de Estevão. Porque Estevão era o quê? Um homem de boa reputação. Olha só, volta lá para o versículo 5 aí. Olha só, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Então outra característica de uma pessoa que vive, que cuida, que dá importância para a sua vida espiritual, é que ela é cheia do Espírito Santo. Porque quando você entende a sua vida cristã, você vive uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. E aí, não tem como, irmãos, você se relacionar com o Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo. Crentes que têm um devocional, crentes que oram, crentes que gastam tempo com Jesus, que gastam tempo em oração, que gastam tempo na intimidade, na comunhão, crentes que estão todo o tempo falando com o Espírito Santo, ele, cada dia mais, ele é cheio. E muitas vezes nós olhamos e vemos crentes vazios do Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de orar, têm dificuldade de ler a palavra, têm dificuldade de adorar a Deus. Por quê? Porque ele não cuida da sua vida cristã.
Tem muita gente que terceiriza, que está terceirizando a sua vida cristã. Como assim terceirizando a sua vida cristã? Quando eu preciso de oração, eu peço para o pastor orar por mim. Eu preciso de alguma coisa, eu vou pedir para o pastor. Ou eu peço para o meu líder de célula, ou eu peço para os meus irmãos orarem por mim. Tem homens que terceirizaram a sua vida cristã para suas esposas. Porque em casa quem ora é só minha esposa. Quantas irmãs já chegam em mim e falam: pastor, meu marido não está orando. Pastor, meu marido não ora. Eu nunca vejo meu marido ler a Bíblia. Lendo a Bíblia, eu nunca vejo, pastor. Conversa com ele, pastor. Pega no pé dele, pastor. Quem ora em casa, quem é o guerreiro dentro de casa, quem guerreia pela família, é a esposa. Dificilmente vem um homem falar para mim assim: pastor, minha mulher não está orando, minha mulher não está lendo a Bíblia. É a coisa mais rara, um homem chegar em mim para reclamar que a sua mulher não ora, que a sua mulher não lê a Bíblia, que a sua mulher... Não estou isentando as mulheres aqui não, tá? Porque eu sei que tem mulheres que não oram, eu sei que tem mulheres que não lêem a Bíblia. Mas olha só, você não pode terceirizar a sua vida cristã. Estevão, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Era um homem que carregava a vida de Deus dentro dele. Vida cristã é você carregar a vida de Deus dentro de você. Então, é fácil você saber, é fácil você conhecer um cristão que não tem uma vida cristã. É fácil. É só você olhar, você não é cheio de Espírito Santo. É porque está faltando comunhão, está faltando intimidade com Deus. Estevão é um homem cheio do Espírito Santo. Olha o que diz no versículo 8 aí também. Olha só, versículo 8, a Bíblia diz assim, versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Olha só. Quando você dá importância para a sua vida cristã, poder e graça é liberado sobre a sua vida. Quando você dá importância para a sua vida cristã, irmãos, algo diferente vai acontecer na sua vida. Há um poder que é liberado sobre você. Há uma unção que vai fluir através da sua vida. Olha só, Estevão, ele era um homem cheio de poder. A unção do Espírito era sobre ele. Estevão era um homem que tinha dons espirituais. Olha só, o poder aí era para quê? Olha só, ele realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. O que é isso? Dons espirituais. Ele fluía. Ele colocava as mãos nas pessoas, as pessoas eram curadas. Olha só, milagres aconteciam através da vida de Estevão. Então olha só, Deus quer fazer milagres através da sua vida, na vida de outras pessoas. Deus quer usar você para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus quer que você flua nos dons espirituais. Tem vários dons, além dos dons ali de Coríntios, tem muitos dons que Deus quer derramar sobre você, para que através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas. Amém. Então quem tem uma vida cristã normal, os dons são liberados sobre a sua vida para que outras pessoas sejam abençoadas através de você. Então olha só, vida cristã, quando você tem uma vida cristã, poder é liberado sobre a sua vida. A graça é liberada sobre a sua vida. O que é graça, irmãos? Favor merecido. O favor de Deus vem sobre você. Nas dificuldades, nos problemas, nas situações difíceis, Deus vai liberar graça sobre você. A hora que você precisar de alguma coisa, a graça vai ser sobre sua vida. Deus vai dar um jeito. Deus vai fazer acontecer. Deus vai tirar água da rocha para te abençoar. Deus vai fazer coisas poderosas. Por quê? Porque tem uma graça em você. O
que é essa graça? É o Espírito Santo fluindo. O que é essa graça? É a sua comunhão com Ele. O que é essa graça? É Deus olhando você. Por quê? Porque você está constantemente aos pés do Senhor. Então há uma graça sobre você. Quem não tem uma vida cristã normal, verdadeira, a graça não flui. A graça, ela atinge você antes mesmo de você precisar. Quando você vai precisar de uma coisa, o Senhor já está fazendo. O Senhor vai na sua frente. Isso é ter graça. Deus já sabe que amanhã vai acontecer alguma coisa. Você vai passar por alguma dificuldade. Então Deus já está indo na frente para abrir portas para você. Agora, quando você não tem uma vida cristã normal, o que acontece? Você fica dependendo de milagre. Primeiro você passa pela dificuldade, depois você ora, para depois Deus fazer. Agora a graça é o contrário. Deus já sabe o que vai acontecer, Deus já vai lá e já prepara, e quando acontecer, você já está com a solução na mão. Isso é viver debaixo da graça, debaixo do favor de Deus. Em todas as suas lutas, graça é favor. Em todas as suas lutas, em todas as suas dificuldades, Deus vai prover, Deus vai estar com você. Deus vai estar ajudando você em todas as suas lutas, seus problemas, suas dificuldades. Deus vai estar dando solução. Então olha só, quando você tem uma vida cristã, o favor e o poder é liberado sobre a sua vida. Olha só, outra coisa importante também, versículo 10 aí, olha o que diz aí. Mas não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito com que ele falava. O que aconteceu aqui, irmãos? Estevão, ele é um homem extremamente usado, foi o primeiro homem a ser reconhecido como diácono. E a Bíblia diz que Estevão, ele saía para pregar, para falar de Jesus para as pessoas. Tanto que o Espírito Santo usava ele com poder e com graça. O que aconteceu? Os fariseus, os judeus, começaram a se levantar contra ele. Ao ponto deles pegarem e começarem nas ruas a discutir sobre doutrina, sobre a palavra com Estevão. E a Bíblia diz que os sacerdotes lá, os homens da lei, os fariseus, os escribas, vinham para discutir sobre a palavra com Estevão. E aí o que a Bíblia está dizendo aí? Mas eles não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava. Estevão era um homem cheio de sabedoria. Agora, uma pessoa que vive uma vida cristã, ela desenvolve esse espírito de sabedoria na vida dela. Por quê? Porque uma pessoa que entende, que leva a sua vida cristã a sério, ela tem contato com a palavra de Deus. Ela leva a sério a leitura, o aprendizado da palavra de Deus. Ela não pega a Bíblia de vez em quando só quando ela está precisando. Agora eu estou precisando, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Aí ela vai lá, pega a Bíblia assim, fecha o olho. Aí vai ver Deus falar com ela. Tem muita gente que faz isso. É errado? Não é errado. Mas você precisa gastar tempo com a palavra. Estevão, ele defendia, olha aqui para mim. Estevão, ele defendia a fé dele. Ele defendia aquilo que ele acreditava. Agora eu pergunto para você, irmãos. Se você tiver que sentar como testemunha de Jeová para defender a sua fé, e aí, como é que fica? Testemunha de Jeová vai chegar em você e vai falar assim: Jesus não é Deus. Como é que você vai defender a sua fé? Você vai falar para o testemunho de Jeová: não, Jesus é Deus. Como que você sabe que Jesus é Deus? Porque a Bíblia fala. Aonde que a Bíblia fala que Jesus é Deus? Aí te pegou. Não, eu sei. Aí me vem as desculpas. Não, eu sei que a Bíblia fala. Eu não lembro aonde. Sabe, que eu me recordo do versículo agora. Deixa eu dar um Google aqui que eu vou achar. E aí, o cara já te deu uns 3, 4, 5 rasteiras, já te enrolou você. E você não sabe defender a sua fé. Por quê? Porque você não tem sabedoria. Mas por que você não tem sabedoria?
porque você não se preocupa em aprender a palavra. A Bíblia, para muitas pessoas, ela é mais um livro, somente mais um livro. Para quem não leva a sua vida cristã a sério, a palavra de Deus é apenas mais um livro. Para quem não leva a palavra de Deus a sério, ele só vive de pequenas porções que ele ouve aqui na igreja, que ele ouve no YouTube, de uma pregação, mas ele não senta, não tem disposição. Quem não leva a sua vida cristã a sério, não tem disposição para sentar e aprender, para gastar tempo com a palavra. E sabedoria é uma das coisas mais importantes para a sua vida. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa adquirir sabedoria. Onde nós adquirimos sabedoria? Na palavra de Deus. Por isso que tem muitos crentes que caem em engano. A palavra de Deus diz: o meu povo erra por falta de... Meu povo peca por falta de... Então, mas Estevão não. Estevão, ele era um homem cheio de sabedoria. Por quê? Porque ele gastava tempo. Sabe? Essa semana eu vi uma frase do pastor e eu falei: uau, deve ser extremamente verdadeiro. Ele falou assim: as redes sociais, elas estão aí para provar, no dia que você encontrar com Jesus, no dia do juízo, as redes sociais estão aí para provar que você tinha tempo para orar, para provar que você tinha tempo para falar com Deus, para provar que você tinha tempo para estudar a palavra. As redes sociais, elas vão ter essa única serventia no final. Porque no final vai chegar diante de Deus, muita gente vai falar assim: Senhor, eu não tinha tempo. Não tinha tempo para orar. Não tinha tempo para fazer um curso teológico. Eu não tinha tempo para estudar a palavra. Aí Deus vai falar assim: olha, põe aí no telão aí. Quanto tempo ele gastou de Instagram por dia na vida dele? Quanto tempo ele gastou de Facebook? Quanto tempo ele gastou de WhatsApp? Quanto tempo ele gastou do Twitter, do X, do X? Aí, irmão, você vai ver que você tinha muito tempo para aprender. Quanto tempo ele gastou de Netflix? Aí você vai ver que você tinha tempo. Mas na realidade é que você muitas vezes não dava o quê? Importância. Então quem vive uma vida cristã verdadeira, ele tem sabedoria. Olha para o seu irmão e fala para ele: como é que anda a sua sabedoria bíblica? Como é que anda aí? Como é que anda aí sua sabedoria bíblica? Esses dias atrás, pedi para todos os irmãos aí que participam do discipulado fazerem um curso teológico. R$40 por mês. Eu pergunto para você: quantos estão fazendo? Às vezes eu pergunto para alguns irmãos: e aí, está fazendo curso? O pastor só quer ter o cartão, né? Quer 40. Aí o irmão tem R$40 para pagar no curso por mês. Mas daqui a pouco está lá na churrascaria, daqui a pouco está lá comendo pastel, daqui a pouco está lá. 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 Qual a importância que você dá para a sua vida cristã? A sabedoria vai mudar muita coisa na sua vida. Estevão, olha aí no versículo 5. Volta lá para o versículo 5. Estevão, ele era um homem
cheio de fé. Olha o que está falando aí. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé. Quem vive cheio de fé, ele não murmura. A murmuração, o medo, a murmuração, o medo e a tristeza são opostos à fé. Você consegue enxergar na cara das pessoas quando ela é uma pessoa de fé, nas atitudes das pessoas quando ela é uma pessoa de fé. Você consegue ver uma pessoa, a diferença de uma pessoa de fé e de uma pessoa que só murmura, de uma pessoa incrédula. E o oposto da fé é a incredulidade. Então quando você vai conversar com uma pessoa, aí ela só sabe reclamar. Está difícil, está feio, está isso, está aquilo, não sei o que lá. Você pode até falar, irmãos, uma hora, fala, não, está difícil, o negócio está... Mas sempre que você falar isso, fala assim, mas Deus vai abençoar. Mas Deus vai fazer. Estou crendo que Deus vai fazer, estou crendo que Deus vai prover, estou crendo no milagre, estou crendo na bênção. Mas tem muita gente que só sabe reclamar. Só reclama de tudo, reclama da vida, reclama das finanças, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama do patrão, reclama do emprego, reclama de tudo. Por quê? Porque essa pessoa, ela não consegue ver futuro para a vida dela. Por quê? Porque ela está olhando para quem? Porque a Bíblia fala que quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós somos iluminados. Quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos perspectiva de futuro. Quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia diz que Deus mostra o nosso futuro. Deus mostra, Deus coloca, planta no seu coração o que Ele vai fazer na sua vida. Então há uma convicção, mesmo quando você está passando por lutas, por dificuldades, por problemas, há uma convicção, isso aqui vai mudar, isso aqui vai melhorar. Amém. As coisas vão acontecer. Agora, quando você não vive uma vida de fé, o que acontece? Você fica só murmurando. Aí, a murmuração gera o quê? A murmuração gera medo. Muitas vezes você precisa tomar decisões e você fica postergando porque você tem medo do que vai acontecer. Por quê? Porque você só está pensando em coisa ruim. Você só está pensando em negativo, em coisa negativa, em coisa que não vai... Só está pensando que as coisas não vão dar certo na sua vida. Então você fica com medo de tomar posições, de fazer escolhas, de tomar atitudes para melhorar, para mudar. Você não acredita que Deus é com você. Muitas vezes o que acontece? Além de você murmurar, além do medo, vem o quê? Aí vem o quê? Vem a tristeza. Você olha para a cara do irmão da irmã, está aquele poço de tristeza. Misericórdia, não consegue dar uma risada, não consegue dar uma gargalhada. Está sempre reclamando. A fé é o oposto disso. Agora, por que Estevão era um homem cheio de fé? E quem tem uma vida cristã, quem vive uma vida cristã verdadeira, ele sempre é cheio de fé, mesmo na hora das dificuldades. A fé vem em quê, irmão? Como é que vem a fé no nosso coração? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Todas as vezes que eu começo a ouvir a palavra, que eu começo a me alimentar da palavra, todas as vezes que eu tenho intimidade com a palavra, eu vou enchendo meu coração de fé. Estevão era um homem cheio de fé. Porque ele se alimentava da palavra, por isso que ele tinha sabedoria e fé. Olha só, quanto mais você se alimentar da palavra, eu quero dar um conselho para você, para a sua vida cristã a partir de hoje mudar. Você precisa se encher da palavra. Você precisa da palavra, porque a palavra ela vai trazer sabedoria e vai trazer fé. Então,
Tenha intimidade com a palavra. Comece a mudar a sua vida cristã. A Bíblia diz que a palavra é alimento. Se alimente da palavra todos os dias. Se alimente da palavra, porque ela vai gerar fé, ela vai gerar sabedoria em você. Todos os dias, coma porções da palavra, assim como você toma café da manhã, almoço e janta, então também se alimenta nesses 3 horários por dia da palavra. De manhã, à tarde e à noite. Se alimente da palavra. Porque isso vai encher seu coração de fé. E quando você enche seu coração de fé, as perspectivas mudam dentro de você. Aleluia. Os seus pensamentos começam a mudar. As suas emoções também são transformadas. A sua vontade para que as coisas aconteçam, ela é ativada. A tristeza vai embora. O seu semblante muda. E a alegria vem, olha para a pessoa do seu lado, vê se ela tem cara de alegre, que ela não tem tristeza. Aleluia. Então olha aqui para mim. Estevão era um homem de boa reputação. Estevão era um homem cheio de espírito. Estevão era um homem cheio de poder. Estevão era um homem de sabedoria. Estevão era um homem cheio de fé. Agora olha só. Capítulo 7 aí, versículo 60. Olha o que a Bíblia diz lá. Capítulo 7, versículo 60. O que aconteceu, irmãos? Estevão então começou ali, juntou um monte lá de escribas, de fariseus, e começaram lá a discutir com Estevão, começaram a levantar calúnias que eles não aguentavam mais. Estevão fez cheio a inveja. Olha aqui, quando você é uma pessoa que tem uma vida cristã, muitos vão ficar com inveja de você, porque vão ver o seu sucesso, vão ver a sua transformação, vão ver a sua mudança. Tem muita gente que vai ficar com inveja de você, mas em nome de Jesus vai cair tudo por terra. Amém. Eles ficaram com inveja de Estevão, e não conseguiam dissuadi-lo. O que aconteceu? Eles então pegaram Estevão e começaram a falar mentiras de Estevão, e pegaram Estevão e levaram Estevão preso. E chegou lá diante do Sinédrio. Estevão pega e deram uma palavra para ele poder se defender. Estevão então ele faz uma explanação. Depois você pode ler o capítulo 7 aí. Estevão ele faz uma explanação da Bíblia desde lá de Gênesis até aquele momento. Ele traz contando detalhadamente a história do que aconteceu até a crucificação de Jesus. Por isso que ele era um homem cheio de sabedoria, porque ele entendia da palavra. E o que aconteceu? Eles então acusaram Estevão de blasfêmia e levaram, a Bíblia diz aí que eles levaram Estevão para fora da cidade e começaram a bater e a apedrejar Estevão. E decidiram que Estevão tinha que morrer. Olha o que diz aí no versículo 50, versículo 60, versículo 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados desse pecado. Tendo dito isso, adormeceram. Olha só, Estevão, ele é um homem cheio de amor. Olha só, ele estava sendo apedrejado, ia morrer, as pessoas batendo nele, tacando pedra nele, e ele ainda pega e faz uma oração para Deus, falando: Senhor, não faça nada com eles. Senhor, perdoa o pecado deles. Uma pessoa que leva a vida cristã a sério, ela tem amor para dar. Ela ama até mesmo aqueles que odeiam. Às vezes eu vejo irmãos que não querem se relacionar
com aqueles que ele acha que não gosta dele. Eu vejo irmãos que não querem se relacionar porque tem restrições com respeito a determinados irmãos. Estevão, ele levava a vida cristã tão a sério que até os inimigos ele orava por ele. Até pelos inimigos ele amava. Olha só, até pelos inimigos ele intercedia. E muitas vezes nós recusamos irmãos da própria igreja, da própria comunidade. Não queremos nos relacionar com irmãos da própria comunidade. Nós ficamos fazendo escolhas. Olha só, Estevão era um homem cheio de amor. E quem conhece a Jesus, ele tem amor para dar. Porque quem vive uma vida cristã verdadeira, ele vive não para agradar a si mesmo. Porque quando você começa a querer agradar a si mesmo, você faz escolhas. Você faz acepção, você muitas vezes não quer, você quer justiça contra seus inimigos. Mas quando você entende o que é a sua vida cristã e que a sua vida cristã é para agradar a Jesus, então você quer ser parecido com ele. Estevão era um homem cheio de amor. Por que Estevão era um homem cheio de amor? Porque Estevão era parecido com Jesus. Depois eu vou falar sobre isso. Mas olha só, ele orou pelos seus inimigos. Qual foi a última vez que você orou por um inimigo seu? Qual foi a última vez que você pediu para Deus abençoar aquele irmão que fica pegando o seu pé? Aquele irmão que faz tudo que você não gosta. Qual foi a última vez que você orou para aquela pessoa que falou mal de você? Qual foi a última vez que você orou para aquela pessoa que quer fazer mal para você? A característica da vida cristã é que você consegue amar até seus inimigos. Volta lá para o 6, versículo 15, já estou encerrando já. Olha só o que diz aí no capítulo 6, versículo 15, olha o que a Bíblia diz. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Olha para o irmão do seu lado, vê se ele tem rosto de anjo aí. Foi bom. Tem rosto de anjo aí. As crianças aqui na igreja têm tudo rosto de anjo. Só não tem as atitudes, mas... Olha aí se tem um anjo sentado do seu lado aí, olha aí. Olha aí pro seu lado aí, vê se tem um anjo. Se você já deu risada olhando para a cara dele, tem alguma coisa errada aí. Estevão, olha aqui para mim. Estevão era um homem cheio de luz. Estevão era um homem cheio de luz. Quando você leva a sua vida cristã a sério, quando você leva a sua vida cristã a sério, quando você é cheio do Espírito Santo, há um brilho no seu rosto, há um brilho no seu olhar. Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais o seu semblante muda. As pessoas conseguem enxergar em você uma áurea, é aquela áurea que anjo, mano. As pessoas conseguem olhar para você e ver algo diferente. As pessoas olham para você e veem que você é diferente. Às vezes eu vou em alguns lugares, eu entro assim, aí as pessoas olham para mim e falam: eu nunca vi a pessoa na minha frente, nunca vi a pessoa, e a pessoa olha e fala: mas... E eu falo: como essa pessoa sabe que eu sou crente? Como essa pessoa sabe que eu sou cristão? Muitas vezes acontece isso comigo. Ou então as pessoas chegam, olham para mim e falam assim: você é cristão, né? Eu sou sim, graças a Deus. Mas a pessoa também sou. Glória a Deus. Por quê? Porque tem algo diferente no seu semblante. Tem algo de diferente na sua vida. Tem algo de diferente que é o que? A luz do Senhor brilhando em você. Olha aqui para mim.
Cuide da sua vida cristã. Faça sua luz brilhar diante das pessoas. Faça sua luz brilhar. Sua luz tem que brilhar, como Estevão, olha só, no meio de um monte de incrédulos, no meio de um monte de pessoas que desacreditavam na palavra de Deus, pessoas que não criam em Jesus, pessoas que eram totalmente fariseus, pessoas totalmente hipócritas, mas a Bíblia diz que no meio dessas pessoas, o rosto de Estevão brilhava. Que a sua luz brilhe lá fora. Nós não precisamos que você brilhe aqui dentro, porque todos nós sabemos do seu brilho aqui. Nós precisamos que você brilhe lá fora. É lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola, nos seus amigos. É lá que seu rosto precisa brilhar. As pessoas precisam olhar para nós, irmãos, verem algo diferente, verem a luz de Cristo nas nossas vidas. Então olha só, o rosto de Estevão brilhava, parecia o rosto de um. Então Estevão, ele cuidava da vida espiritual dele. Estevão era uma testemunha de Jesus. Por que Estevão foi apedrejado? Porque ele estava falando de Jesus. Por que as pessoas por que eles quiseram matar Estevão? Porque ele estava falando a verdade, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus para aqueles homens. Estevão estava defendendo a fé, mas falando do Deus que ele servia. Sabe, qual foi a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa? Porque quem tem a sua vida cristã impactada por Deus, ele quer falar de Jesus. Quem conhece Jesus, fala dele para as pessoas, não consegue ficar guardando para si mesmo. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa? Se a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa não foi ontem, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Se ontem você não falou de Jesus para uma pessoa, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Talvez Jesus não seja tão importante assim. Talvez na sua vida ainda existam coisas que são mais importantes do que Jesus. Porque se você conseguiu ontem falar de futebol, se ontem você conseguiu falar de futebol, conseguiu falar de eleição, que é o que mais está falando nessa semana, hoje é dia de votar. Aí você conseguiu falar ontem com uma pessoa assim, quem você vai votar? Você conseguiu falar do seu tipo de futebol, falar de eleição, falar de política, falar do seu trabalho, falar de comida, falar de qualquer outra coisa e não conseguiu falar de Jesus, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Por que nós falamos de futebol? Eu falo porque eu falo, tá bom? Eu falo de futebol, eu falo de política, eu falo de trabalho, eu falo de notícias, mas eu falo de Jesus também. Mas quando nós falamos de todas as coisas, mas nunca lembramos de falar de Jesus, tem alguma coisa errada na nossa vida cristã. Tem alguma coisa errada com a nossa vida cristã. Mas Estevão, ele foi apedrejado todas as vezes. Olha para mim, sabe por que muitas vezes nós não falamos de Jesus? Porque nós não queremos ser apedrejados. Porque é legal você falar do seu time, você debater com as pessoas, defender. É legal você falar de política, defender suas ideias políticas, defender seu candidato. É legal você falar do seu trabalho, porque você é especialista naquilo que você faz. Então você fala com toda autoridade, com toda razão. É legal você falar do seu trabalho. É legal você falar das coisas que você gosta, porque você vai defender. Por exemplo, tem gente que gosta de cebola, tem gente que não gosta. E aí, quem gosta de cebola vai defender, não, porque cebola faz bem para o olho, porque cebola faz bem para a saúde, porque cebola faz bem para o cabelo, porque cebola você pode comer. Quem não gosta fala, você é louco, cebola é ruim demais, aquele gosto da cebola, fica aquele gosto na boca 3 dias. Não, porque cebola, você é doido, o negócio arde o olho, não sei o que lá, não sei o que lá. Então você vai defender. Mas em Jesus?
Por que você não quer falar de Jesus? Por que nós não queremos falar de Jesus? Primeiro, porque nós não conhecemos quem Ele é. E deveríamos conhecer. Segundo, porque nós queremos ficar bem na fita com as pessoas. Nós não queremos ser apedrejados. Porque toda vez que você falar de Jesus, você vai ser apedrejado. Pode ter certeza disso. Todas as vezes que você falar de Jesus para as pessoas, você vai ser apedrejado. As pessoas muitas vezes não querem ouvir e você também não quer ser chato. As pessoas muitas vezes vão te ouvir, mas não vão dar muita importância e você não vai gostar disso. As pessoas muitas vezes vão te ouvir, mas vão falar mal. E às vezes você fica irritadinho porque as pessoas falam mal. Muitas vezes as pessoas não vão te ouvir porque você não tem uma vida cristã. Ela vai falar: o que você está falando para mim, rapaz? Você não quer tomar uma chateada. Muitas vezes é por isso que nós não falamos de Jesus. Mas quem tem uma vida cristã verdadeira, e eu não estou falando isso, irmãos, quero abrir um parênteses aqui, eu não estou falando isso para te condenar não, tá bom? Estou trazendo aqui condenação em cima de você. O que eu quero é abrir os seus olhos, para que você dê importância para a sua vida cristã, amém? Eu quero que você dê importância, porque a sua vida cristã é a coisa mais importante para você. Se você quiser viver uma vida de êxito, se você quiser viver uma vida com a graça, com o favor de Deus sobre você, se você quiser desfrutar de bênçãos poderosas, você precisa entender que você tem uma vida cristã. E olha só, a vida cristã, tudo isso que eu estou falando é fruto da vida cristã. Todas essas coisas que eu falei aqui, olha, cheio de Espírito Santo, boa reputação, cheio de poder, dons do Espírito Santo, sabedoria, cheio de fé, cheio de amor, cheio de luz, isso aí é fruto da sua vida cristã. Não é que você tem que fazer, é que isso automaticamente não vai acontecer na sua vida. Então Estevão era testemunha de Jesus. E por último, Estevão, ele era semelhante a Jesus. Irmãos, que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Quando você olha para Estevão, olha a história de Estevão, você vai ver que ele era semelhante a Jesus, porque muita coisa do que Jesus fazia, muita coisa do que aconteceu com Jesus, aconteceu com ele também. Olha só, Estevão foi preso, Jesus foi preso. Estevão foi condenado, Jesus foi condenado. Jesus foi chicoteado, Estevão foi apedrejado. Jesus orou pelos inimigos, Estevão orou pelos inimigos. Jesus foi morto, Estevão também foi morto. Olha a semelhança, a vida de Estevão com a vida de Jesus. Por quê? Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Estevão morreu pelo seu mestre. E no final, quando Estevão já estava perto de morrer, quando Estevão já estava para dar o seu último suspiro, ele olha e fala: eis que vejo os céus abertos, e o meu rei, o meu mestre, o Senhor Jesus, assentado à destra de Deus. Olha só, esse é o objetivo da vida cristã. Esse é o objetivo da sua vida cristã, meus irmãos. Ver Jesus. Esse é o objetivo da sua vida cristã. Estar com Cristo. Estevão, ele teve uma vida cristã curta. Por quê? Porque Estevão, ele logo após, quando a igreja estava começando, Estevão foi o primeiro mártir. Foi o primeiro homem, após a morte, a ressurreição de Jesus, quando os apóstolos começaram a igreja, ele foi o primeiro a morrer por causa de Cristo. Sabe, a sua vida cristã tem que te levar a um nível de você morrer por causa de Jesus. Tem que chegar a um nível da sua vida cristã de você não ter
dúvidas de que se eu precisar morrer por causa de Cristo, eu vou morrer pela causa de Cristo. Se alguém chegar em você hoje, te apontar uma arma e falar assim, ou você nega Jesus ou você morre. Será que você vai falar assim, eu não nego meu Deus? Ou você vai falar, eu nego, pode baixar. Se alguém, por exemplo, aqui tem muitos irmãos que têm filhos, se alguém chegar assim e colocar uma arma na cabeça do seu filho, falar, ou você nega Jesus ou ele morre. O que você faria? Porque isso acontece, olha aqui para mim, você pode achar isso uma novidade, mas isso acontece o tempo todo no mundo. Os cristãos aqui no Brasil, glória a Deus, nós somos uma igreja, nós somos livres por enquanto. Mas, no mundo inteiro, o que eu acabei de falar para você é normal. No mundo muçulmano, no mundo comunista, isso é normal. Esses dias eu estava vendo, esses tempos atrás, vendo um testemunho de um pastor lá na Indonésia. Eles pegaram o pastor, a mulher e 2 filhos. E eles pegaram esse pastor e os 2 filhos dele pequenos. E eles pegaram e falaram, você vai ter que se converter ao islamismo. Ele, não, eu sou um cristão, eu sou de Jesus. Então você vai ter que negar esse Jesus. E aí eles começaram a torturar o pastor não cedeu. E aí eles pegaram, falou, já que você não cede, então pegaram os filhos. E aí sabe o que eles fizeram? Eles pegavam, arrancavam as unhas dos filhos na frente do pastor, olha só o que nós estamos fazendo. E aquelas crianças gritavam. E aí? Você vai negar o seu Deus ou nós vamos continuar arrancando as unhas dos seus filhos? E ele, não vou negar o meu Deus. E aí eles batiam naquelas crianças, eles humilhavam aquelas crianças muito forte, quebravam os braços das crianças. E ele, não vou negar o meu Deus. Chegou um momento que eles não aguentaram, viram que ele não ia negar, eles cavaram um buraco, pegaram lá uma escavadeira, fizeram um buraco, colocaram todos eles dentro. E falou, se você não negar o seu Deus, nós vamos enterrar vocês vivos, você e seus filhos. E os seus filhos vão ser enterrados primeiro, porque eles são menores do que você. Você vai ver, nós enterramos seus filhos. Ele, não nega meu Deus. Foram na mulher dele, e você vai negar ela? Também não vou negar meu Deus. E as crianças chorando, machucadas, chorando. E eles pegaram, começaram a atacar, a jogar terra dentro daquele buraco. A terra foi subindo. E as crianças começaram a chorar, pai, nós vamos morrer, pai, nós vamos morrer, pai, nós vamos morrer. E aquele pai, ele olhava para aquelas crianças, e ele olhava e dizia para elas assim, filhos, fiquem tranquilos, nós vamos morrer aqui, mas nós vamos nos encontrar com Jesus lá na glória. Fiquem tranquilos, daqui a pouco nós vamos estar todos juntos com Jesus lá na glória. Sabe o que aconteceu? Eles enterraram vivo toda aquela família. Mas aquela família não negou a Jesus. Sabe por que eles não negaram a Jesus? Porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Sabe por que eles conheciam o Deus que eles serviam? Porque eles tinham uma vida cristã. Eles tinham uma vida com Deus. Você sabe por que Estevão foi até o fim? Porque Estevão não retrocedeu 1 milímetro na sua fé, porque eles tinham uma vida cristã, porque ele tinha uma vida com Deus. Ele sabia para onde ele ia, ele conhecia o Deus que ele servia. Por isso que eu falo para você que você precisa dar importância para a sua vida cristã. Os tempos hoje são maus, nós estamos caminhando para o fim, nós estamos caminhando para dias de perseguição, para dias difíceis. E se você não estiver com a sua vida cristã
verdadeiro, a não ser um crente verdadeiro, irmãos, você tome cuidado. Porque hoje, nos nossos dias, tem pessoas que não precisam de muita coisa para negar Jesus. Não precisam de muita coisa para negar Jesus. Tem pessoas que abandonam Jesus por qualquer coisa. Há uma briguinha na igreja. Eu não vou mais para a igreja, não quero mais saber de Jesus. Um pecado aqui, uma tentação ali. Tem pessoas que abandonam Jesus por causa de um namorado. Tem pessoas que abandonam Jesus por causa do marido. Tem pessoas que abandonam Jesus por causa de uma mulher. Tem pessoas que abandonam Jesus por causa de trabalho. Tem pessoas que abandonam Jesus por causa de filhos. Tem pessoas que abandonam Jesus por causa de dinheiro. Tem pessoas que abandonam Jesus por qualquer outra coisa. Somente crentes que têm uma vida cristã verdadeira dão a sua vida por Jesus. Em nome de Jesus, essa igreja é uma igreja de crentes verdadeiros. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Nós não estamos aqui, irmãos. Quero deixar uma coisa clara para você. É dura essa palavra. A palavra é dura mesmo. Tem horas que a palavra tem que ser dura, para que nós possamos abrir os nossos olhos. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa para você. Eu não estou aqui para ficar passando tempo ou gastando o seu tempo. Eu não estou aqui por causa do seu dinheiro. Eu não estou aqui simplesmente para ter uma comunidade para falar que eu sou pastor. Não, eu estou aqui para ensinar você o caminho do céu. Caminho para servir a Deus. Então vai ter vezes que você vai ter uma palavra aqui de motivação, mas vai ter vezes que você vai ter palavras para que você possa endireitar a sua vida espiritual. Hoje é um dia de Santa Ceia. Hoje é um dia que nós vamos aqui renovar a nossa aliança com Jesus. Não adianta nada você tomar a ceia, você se batizar. Não adianta nada você dizer que é cristão, se você não tem uma vida cristã verdadeira. Se Jesus realmente não é o seu Senhor, se ainda existem outros senhores na sua vida que concorrem com Jesus. Você precisa ter esse entendimento. Vida cristã não é brincadeira. Vida cristã não é opcional e não tem separação de vida cristã com vida natural. Vida cristã não é viver dentro da igreja. Vida cristã é viver para Jesus. É ser igual a Jesus. Tem um alvo e tem um objetivo. Vida cristã não é que eu estou aqui para Deus me abençoar. Não. Vida cristã é, Senhor, eu entrego a minha vida para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer fazer. Aquele que vive uma vida cristã, ele entregou seus sonhos a Jesus, entregou sua vida a Jesus, entregou tudo para Jesus. Não tem como você viver uma vida cristã pela metade. Metade é de Deus, metade é minha. Metade eu vou fazer o que Deus quer, metade eu vou fazer o que eu quero. Não existe isso. Então valorize sua vida cristã. Vida cristã, olha aqui para mim, vida cristã não é para todos. Vida cristã é para alguns que Deus escolheu. Se você está aqui nessa manhã é porque Deus te escolheu. Amém. Olha para o seu irmão e fala para Deus te escolheu para você viver a vida. Vida cristã é um privilégio. Olha para o irmão do seu lado e fala para você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Você é um privilegiado. No meio de bilhões de pessoas, Deus escolheu você para viver a vida cristã. É muito mais do que ganhar na Mega Sena. É muito mais do que ganhar na loteria. É muito mais do que qualquer outra coisa. Feche seus olhos. Fale com Deus agora a respeito da sua vida cristã. Quero reservar uns minutinhos para você falar com Deus antes de nós sairmos sobre a sua vida cristã, sobre o que você aprendeu nesses dias de vida cristã.
Como é que anda a sua vida cristã, meu irmão, meu irmão? Peça ajuda para o Espírito Santo, está difícil. Você não está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, nem uma vida cheia de fé, nem uma vida cheia de sabedoria. Você não está conseguindo manifestar Jesus muitas vezes. Sabe, você está começando agora. Então, comece agora a pedir para o Espírito Santo te conduzir. Sabe, uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida cristã, todos os dias, é pedir para que o Espírito Santo te conduza a toda a verdade, te conduza em amor, te conduza a crescer, a avançar em sabedoria, em graça, em poder. Fale com Ele agora, em nome de Jesus. Aumente esse som aí, por favor. Fale com Deus, abra sua boca. Não tenha medo, não tenha restrição. O Senhor te conhece, sabe quem você é. E o Senhor sabe que você está aqui nessa manhã. O Senhor sabe que você o ama. O Senhor sabe que você tem dificuldades, que você tem problemas. E às vezes você olhou para a sua vida cristã e falou: eu nem tenho uma vida cristã. Mas a partir de hoje você pode ter. A partir de hoje você pode ser transformado, você pode ser mudado. Dê um passo para Deus, Ele vai dar 10 passos para você. Faça algo para o Senhor e Ele vai fazer muitas coisas para você. Então ore agora, fale com Ele, gaste tempo com Ele. Oh,